O filme Black Sabbath, lançado nos idos dos anos 60, foi a grande inspiração para o nome da banda de Ozzy Osbourne. Um terror que na época gerou calafrios em muitas pessoas e que até hoje é cultuado pelos fãs do gênero, que assim como eu, coleciona essas preciosidades lançadas através do tempo. Você ficou curioso, não é mesmo? Antes de eu continuar esses comentários, vamos dar uma rápida passada na sinopse, seguido de algumas imagens do próprio trailer. Em seguida a gente continua com esse bate-papo. Vamos lá. Em 1963, quando os filmes de terror começavam a abrir suas cortinas para a era da modernidade no cinema, já em cores, surgiu uma produção italiana chamada Black Sabbath, aqui no Brasil, na época intitulada de As Três Máscaras do Terror. O filme foi dirigido por Mario Bava e teve como grande estrela Boris Karloff, o enigmático ator de filmes deste gênero na época. Ele tinha atuado em clássicos, por exemplo, como Frankenstein, de 1931, A Múmia, de 32 e A Casa dos Demônios, de 1941. Dentre outros títulos horripilantes. Já a sinopse de Black Sabbath trata-se de uma trilogia de 3 contos de terror independentes, baseadas nos contos dos escritores Alexei Tolstói, Ivan Tikhonov e F.G. Snyder. Na primeira história, a linha telefônica de uma prostituta recebe uma série de telefonemas misteriosos de um ex-cliente morto. Na segunda, os Vurdalak, uma família do interior da Rússia, tenta lutar contra uma linhagem de vampiros quando recebe a visita de um conde russo do século XIX, aqui sim estrelado por Boris Karloff, que interpreta um vampiro sedento por sangue. Por último, E a Gota d'Água, em que uma enfermeira rouba o anel de um cadáver de uma médium enquanto o prepara, e ela acaba despertando a fúria da falecida. Lembrando que esse é o filme que serviu como inspiração para o nome da clássica banda de rock and roll Black Sabbath, onde na época o irmão do guitarrista Tom Iommi tinha assistido o filme em 1964 e sugeriu como título para a banda de Ozzy Osbourne. Olha, as histórias remetidas aos roteiros atuais são bem inocentes. Mas se você imaginar em uma época que as pessoas se impressionavam facilmente e que filmes de terror eram odiados, especialmente por pessoas religiosas e, por outro lado, até mesmo tidos como excessivos por algumas pessoas mais extremistas, esse foi um filme que marcou época e ficou durante muito tempo em cartazes por alguns cinemas do mundo. Haja visto que na época nem mesmo videocassete existia e a única alternativa que todos tinham era acompanhá-lo nos cinemas com aquelas cópias reduzidas que hora ou outra iam para alguns países e hora ou outras ficavam retidas nos próprios países de origem. A participação do Boris Karloff é muito bem-vinda quando você assiste as imagens que ele está na tela, embora seja não só dele como dos outros atores, interpretações muito teatrais. Se você conseguir dar um desconto a isso que eu disse ainda há pouco, que era toda essa dificuldade para se fazer filme de terror e a inocência do roteiro, você acaba tendo uma aula de cinema através de Black Sabbath. São 3 histórias, até mesmo bem curtinhas, mas que me chama a atenção também a fotografia. Além de ter sido um dos primeiros filmes do gênero a serem lançados de forma colorida, nós vemos ali como eram feitos os efeitos da época de uma maneira muito artesanal.
próprio final do filme, isso não é spoiler, tá? Mas mostra ali, inclusive, o Boris Karloff em uma cena que ele está andando de cavalo, que ele não está andando de cavalo na verdade, e eles mostram como eles fizeram essa cena, com todo mundo passando em volta, de uma maneira bem teatral mesmo, principalmente para quem está estudando cinema, quem gosta de ver a história de como é que era feita antes, é muito, mas de fato muito interessante. O cinema italiano, até o início dos anos 80, ele era muito forte nessas produções de terror. Depois, de fato, deu uma parada. Eles jogavam muito com essa coisa de contratar atores americanos, ingleses, para estarem fazendo essas produções. E Black Sabbath não faltou a essas origens, né? É uma produção italiana que teve ali atores ingleses, americanos contratados para estarem no elenco, assim como a grande estrela, o Boris Karloff, que era o cara do pôster, para vender, sem dúvida nenhuma, a bilheteria do filme na época. Se você me colocar aqui uma pergunta, qual das 3 histórias dentro do filme você gostou mais? Eu acho que a história dos vampiros, que é próprio que o Karloff participa, é muito interessante, né? Por tudo isso que eu disse ainda há pouco, a questão dos efeitos práticos, a questão do cenário que está ali em volta, a própria atuação dele, chama a atenção de fato. E como eu disse ainda há pouco, o filme foi inspiração para o nome da banda Black Sabbath. Eu fiz um review há cerca de um ano atrás, está lá no meu outro canal no Fato Notícias, falando como isso aconteceu, mas dando uma resumida aqui, o irmão do Tommy Iommi, que é o guitarrista da banda até os dias de hoje, assistiu lá por 1963, 64 na Inglaterra, comentou com o irmão, e o Black Sabbath estava começando a se lançar em propostas de fazer apresentações inspiradas em filmes de terror. O próprio título que estamos discutindo aqui foi um deles. Então ele chegou para o Tommy Iommi e falou assim: olha, esse filme está fazendo muito sucesso, o que vocês acham da banda passar a se chamar Black Sabbath a partir de então? E foi de fato o que aconteceu. Se você está curioso para saber mais sobre a banda de rock, eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo esse review que conta um pouco mais apuradamente isso que eu acabei de dizer para vocês. No quanto mais, eu tenho que dizer para vocês que vale muito a pena assistir o filme, tá? Você não vai se borrar de medo, mas você vai ter uma viagem, uma imersão total dentro da história cinematográfica dos filmes de terror. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!